NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, Sociedade Bíblica do Brasil, Barueri, São Paulo. Salmo 137, versículos 8 e 9. Saudades da pátria. Babilônia, você será destruída. Feliz aquele que fizer com você o mesmo que você fez conosco, aquele que pegar os seus recém-nascidos e esmagá-los contra as pedras, contra as rochas. Salmo 37, versículos 8 e 9. Jeremias capítulo 19. Continua, NTLH. Jeremias capítulo 19, parágrafo, versículo 14. Jeremias capítulo 19, versículos 14, 15. Então voltei de Tofete, onde Yahvé, o Altíssimo, Yod-Heh-Vav-Heh, me havia mandado anunciar a sua mensagem. Fui ao pátio do templo. Jeremias continua. Fui ao pátio do templo, fiquei de pé ali e falei com toda a comunidade, todo o povo. O que Yahvé, o Todo-Poderoso, Yod-Heh-Vav-Heh, Yahvé de Israel, que criou Israel, tinha dito o seguinte: vocês são teimosos e nunca querem ouvir o que eu digo. Por isso farei cair sobre esta cidade e sobre todos os povoados vizinhos toda a desgraça que prometi. Jeremias capítulo 19, versículos 14 e 15. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Eclesiastes capítulo 7, versículo 26. Eu encontrei uma coisa que é mais amarga do que a morte. Eu encontrei algo que amarga mais do que a morte. Um certo tipo de mulher. O bem-querer que ela oferece, é uma armadilha ou uma rede para pegar você. Os seus braços são como correntes para prendê-lo. O homem que agrada ao Criador, Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, consegue fugir dela, mas o prevaricador, o que vive na maldade, jamais consegue fugir dela. Eclesiastes capítulo 7, versículo 26. Jeremias capítulo 16, aqui, versículo 4, versículo 2, versículo 1. Yahvé, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, falou comigo novamente. Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, Yehoshua, Yod-Heh-Vav-Shin-Ain. Ele verbalizou: nunca case, nem tenha filhos neste lugar. Eu vou lhe dizer o que acontecerá com os filhos e as filhas que nascerem aqui, e também com as mães que os tiverem, e com os pais que os gerarem. Eles morrerão de afecções horríveis, doenças horríveis. Ninguém chorará a morte deles. E nunca serão sepultados, enterrados. Ficarão espalhados pelo chão como esterco. Serão mortos na guerra. Ou então morrerão de fome. E os seus corpos serão comidos, devorados pelas aves e pelos animais selvagens. Jeremias capítulo 16, versículo 1, 2, 3, 4. Jeremias capítulo 16, do versículo 19 ao 21. E Yahvé respondeu, Yod-Heh-Vav-Heh, se você voltar, eu o receberei de volta, e você será meu servidor novamente, meu porta-voz. Se você disser coisas que se aproveitem, e nunca verbalizações inúteis, você será o meu profeta, o meu porta-voz. Yahvé falando para Jeremias, Yod-Heh-Vav-Heh, o povo voltará para você, mas você nunca deve voltar para eles. Fique esperto. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, porém nunca conseguirão derrotá-lo, pois eu estou com você para protegê-lo e resgatá-lo. Versículo 21. Eu livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos.
Eu, o comandante, o Altíssimo Yahvé, Yod-He-Vav-He, verbalizei, falei. Jeremias capítulo 15, do versículo 19 ao 21. Se Yahvé, Yod-He-Vav-He, Yehoshua, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, carecer de edificar a casa, de nada adianta trabalhar para construí-la. Se Yahvé, o Altíssimo, não proteger a cidade, de nada adianta os guardas ficarem vigiando. Preste atenção. Salmo 127, versículo 1, agora versículo 2. De nada adianta trabalhar demais para ganhar o pão, levantando cedo e deitando tarde, pois é Yahvé, Yod-He-Vav-He, o Altíssimo, quem dá o sustento aos que ele ama, mesmo quando estão dormindo. Salmo 127, versículos 1 e 2. Ezequiel, capítulo 16, versículo 44. Tal mãe, tal filha. Yahvé, o Altíssimo, Yod-He-Vav-He, verbaliza o seguinte. Jerusalém, Ariel. Os outros usarão este provérbio à consideração de você. Tal mãe, tal filha. De fato, você é a filha da sua mãe. Ela detestava o marido e os filhos. Você é como as suas irmãs, que odiavam os seus maridos e os seus filhos. Você e as cidades que são suas irmãs tiveram mãe Eteia e pai a morreu. A sua irmã mais velha, Samaria, no norte, com os povoados que ficam ao seu redor. A sua irmã mais velha é Samaria, no norte, com os povoados que ficam ao seu redor. A sua irmã mais moça, com os seus povoados, é Sodoma, no sul. Por acaso você se contentou em seguir os passos delas e em imitar as coisas nojentas que elas fizeram? Em pouco tempo, você se tornou mais imoral do que elas em tudo o que fazia. Jerusalém, Ariel, juro pela minha vida, diz Yahvé, o Altíssimo, Yod-He-Vav-He, Yehoshua, Yod-He-Vav-Shin-Ain, que a sua irmã Sodoma e os povoados que ficam ao seu redor nunca cometeram a maldade tão grande tanto quanto você e os seus povoados. Sodoma e as suas filhas eram orgulhosas, porque tinham muita comida, muita alimentação e viviam no conforto, sem fazer nada. Porém, nunca cuidaram dos trabalhadores e dos excluídos. Elas foram orgulhosas e teimosas e fizeram as coisas que eu detesto. Por isso, eu as destruí, como você sabe muito bem. Samaria nunca cometeu a metade da violência que você, Jerusalém, Ariel, cometeu. Você fez coisas ainda mais vergonhosas do que as suas irmãs Sodoma e Samaria fizeram. Elas até parecem inocentes quanto à sua corrupção. Jerusalém, Ariel, é comparada com a delas. E agora você terá de suportar a sua desgraça. E agora você terá de suportar a sua desgraça. As suas maldades, a sua violência é mais grave do que os das suas irmãs, tanto que elas até são inocentes em comparação com você. Agora, Jerusalém, Ariel, fique envergonhada e aguente a sua humilhação, pois você faz com que as suas irmãs pareçam puras, inocentes. Ezequiel capítulo 16, do parágrafo 44 ao 52. Ezequiel capítulo 23, versículo 7. Olá, fui prostituta de todos os oficiais assírios, e a paixão dela a levou a se tornar impura, adorando os ídolos assírios. Ela continuou que havia começado como prostituta no Egito, onde tinha perdido a virgindade. Desde os seus tempos de mocinha,
Os homens dormiam com ela e a tratavam como prostituta. Aqui Ezequiel capítulo 23, versículo 20. Ezequiel capítulo 23, versículo 20. Ela ficou apaixonada por homens sensuais, de membros grandes e tão fogosos no seu desejo, como os jumentos e os cavalos. Assim, ó Libá, você quis repetir a imoralidade dos seus tempos de moça no Egito, quando os homens apalpavam os seus seios, e você perdeu a virgindade. Ezequiel capítulo 23, versículo 25. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Deixarei que eles a tratem com ódio, pois eu estou irado com você. Eles cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e matarão seus filhos. Sim, eles tirarão de você os seus filhos e filhas e os queimarão vivos. Eles arrancarão as suas roupas e tirarão as suas joias. Eu acabarei com a sua imoralidade e com a prostituição que você tem praticado desde quando estava no Egito. Nunca mais você olhará para nenhum ídolo, nem pensará mais no Egito. Versículo 32, Ezequiel capítulo 23. Yahvé, Yod-Heh-Vav-He, o Altíssimo, Yehoshua, Yod-Heh-Vav-Shin-Ain, verbaliza: você beberá o copo da sua irmã, que é largo e fundo. Todos vão caçoar e zombar de você. Todos vão sorrir e zombar de você. O copo está cheio. O copo da sua irmã Samaria, cheio de medo e desgraça, vai trazer para você embriaguez e dor. Você beberá até esvaziá-lo. Depois o quebrará, e com os seus cacos rasgará os seus seios. Eu, Yahvé, Yod-Heh-Vav-He, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, verbalizei, falei. Agora, o que Yahvé, o Todo-Poderoso, está dizendo é o seguinte: Yod-Heh-Vav-He, meu, ela, ele, ela, você me esqueceu e me virou as costas, portanto sofrerá por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. Ezequiel capítulo 23. Ezequiel capítulo 24, versículo 15. Yahvé me disse o seguinte: Yahvé, Yod-Heh-Vav-He, Yehoshua, Yod-Heh-Vav-Shin-Ain, me disse o seguinte: homem mortal, com um só golpe, vou levar aquela que você mais ama, a morte da esposa do profeta. Não reclame, nem chore, nunca derrame lágrimas, não derrame lágrimas, não deixe que ninguém ouça os seus gemidos. Não ande sem chapéu ou descalço, como sinal de luto. Nem cubra o rosto, nem coma o alimento, a comida que oferecem nos funerais. De manhã eu estava falando com o povo, com a comunidade, e à noite a minha esposa faleceu, morreu. No dia seguinte, fiz o que Yahvé, o comandante, havia mandado. Yahvé, Yod-Heh-Vav-He, Yehoshua, Yod-Heh-Vav-Shin-Ain. Então o povo me perguntou: por que você está agindo assim? Por que você está agindo assim, Ezequiel? Então eu disse: Yahvé falou comigo e me disse para dar a vocês, israelitas, esta mensagem. Vou até o versículo 24 de Ezequiel capítulo 24. Yahvé falou comigo e me disse para dar a vocês, israelitas, esta mensagem. Vocês estão satisfeitos porque o templo é tão firme? Vocês gostam de olhar para ele e de visitá-lo, porém Yahvé, o comandante, o Altíssimo, o tornará impuro, e é Yehoshua. Os seus filhos e filhas que ficarem em Jerusalém, em Ariel, serão mortos na guerra. Serão mortos na guerra. Então vocês vão fazer como eu fiz. Vocês não cobrirão o rosto, nem comerão a comida que oferecem nos funerais. Vocês nunca andarão sem chapéu, nem descalços. Não vão pôr luto. Não vão pôr luto, nem vão chorar por causa
de suas maldades, das coisas erradas que vocês fizeram, vocês se acabarão e ficarão gemendo juntos. Assim eu, Ezequiel, serei um sinal para vocês. Vocês farão tudo o que eu fiz. E Yahvé diz, verbaliza, que quando isso acontecer, vocês ficarão sabendo que Ele é o comandante, o Altíssimo, o Criador, Yahvé, Yod-He-Vav-He. Ezequiel capítulo 24, do versículo 16 ao versículo 24. O segundo livro de Samuel, capítulo 5, do versículo... Capítulo 5. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Davi é feito rei de Israel e de Judá. Ele tinha 30 anos. Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 4 ao 8. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos. E veio e governou Israel e Judá em Jerusalém, Ariel, 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém, Ariel. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele nunca seria capaz de conquistá-la. E por isso disseram, você nunca entrará aqui, você nunca entrará aqui, disseram ao rei Davi, para fazer você ficar do lado de fora. Você nunca entrará aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia, Davi disse a seus soldados, se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles desconsiderados, naquele dia, o rei Davi disse aos seus soldados, se alguém quiser matar os jebuseus, aquelas pessoas que vivem na escassez e sem dinheiro, cegos e aleijados, que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz, os cegos e os aleijados nunca podem entrar na casa de Yahvé, Yod-He-Vav-He. Yahvé Yehoshua. Yod-He-Vav-He. Yod-He-Vav-He. Yod-He-Vav-Shin-Ain. Yahvé Yehoshua Hamashiach. Yehoshua de Messiah. O segundo livro de Samuel, capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 8. NTLH, nova tradução na linguagem de hoje. Veja os últimos versículos do Salmo 139, do versículo 19 ao 24. Ó Yahvé, Yod-He-Vav-He, como eu gostaria que tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti. Falam mal demais de ti. Contra ti falam coisas ruins demais. Ó Yahvé, como odeio os que te odeiam. Como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são meus inimigos. Ó Yahvé, Yehoshua, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algo de errado e guia-me pelo caminho eterno. E concluindo com o Salmo 140. Oração pedindo a proteção de Yahvé, Yod-He-Vav-He, Yehoshua, Yod-He-Vav-Shin-Ain. Salmo do comandante Davi ao regente do coro. Ó Yahvé, resgata-me dos maus, livra-me dos homens violentos. Eles vivem planejando o mal
e estão sempre provocando brigas. A língua deles parece a língua das cobras venenosas, das serpentes venenosas. E as suas palavras são como o veneno das serpentes. Ó Yahvé, protege-me do poder dos maus. Livra-me dos homens violentos, daqueles que procuram fazer com que eu caia na desgraça. Homens orgulhosos demais armaram uma armadilha e estenderam uma rede no meu caminho. Eles puseram armadilhas para me pegar. Eu digo a Yahvé, Yod-Heh-Vav-Heh, tu és o meu comandante, o meu rei. Ó Yahvé, escuta o meu pedido de ajuda. Ó Yahvé, Yehoshua, meu comandante, meu rei e meu redentor. Tu me protegeste na batalha. Tu sempre me proteges nas batalhas. Nunca des aos maus o que eles querem, ó Yahvé, Altíssimo. Nunca deixes que os seus planos perversos se realizem. Nunca deixes que os meus inimigos consigam a vitória. Faze com que as suas ameaças contra mim caiam sobre eles mesmos, que caiam brasas em cima deles, que sejam jogados num poço e nunca mais possam sair de lá. Que os caluniadores, aqueles que falam mal demais dos outros, falar mal é normal, agora falar mal demais, tudo demais vira veneno. Que os caluniadores, que aqueles que falam mal demais dos outros pelas costas, jamais consigam progredir, que a maldade persiga, pegue e destrua os seres humanos violentos. Ó Yahvé e Yehoshua, eu sou aquele que tu defendes. Tu és aquele que defendes o direito dos trabalhadores, dos humildes de espírito. Porque existem pessoas que, independente de ter muito ou pouco dinheiro, são humildes de espírito. Assim como existem muitas pessoas que têm muito ou pouco dinheiro e são pobres de espírito, são do mal. Ó Yahvé e Yehoshua, eu sei que tu defendes o direito dos trabalhadores e a causa dos excluídos. Os que te obedecem certamente te louvarão, e os que são corretos viverão na tua presença para sempre. Salmo número 140.